tema de hoje é: qual lente nós usamos ao ler as Escrituras? Pouca gente percebe, mas as pessoas usam uma lente, ou seja, um óculos teológico, de onde se interpretam os textos com base nessa hermenêutica. Neste estudo vou falar de 3 pontos, poderia falar de outros mais, mas esses 3 pontos vou mostrar que há divergências de interpretação de acordo com a lente que cada um usa. Os pastores em geral são doutrinados nesta lente chamada cristianismo, e os rabinos em geral usam a lente chamada judaísmo. Mas de maneira geral, essas 2 lentes teológicas dizem que o homem morre na carne por causa do pecado. Isto não é verdade, pois Adão tinha o corpo corruptível de carne e sangue antes mesmo do pecado. Veja a comprovação na cirurgia que Deus fez nele e fechou com carne. Então vamos ver o texto de Gênesis 2:21, que diz assim: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Então Adão, antes do pecado, tinha corpo de carne e sangue. Ora, sabemos que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, segundo 1 Coríntios 15, verso 50. Então, como podemos afirmar que Adão estava no Éden com o corpo de carne e sangue? O Éden é ou não o reino de Deus? O Éden faz parte ou não do reino de Deus? Sim, mas isso não é uma contradição? Sim, aparente. Contudo, devemos entender qual é a nossa essência. A nossa essência é o corpo de carne e sangue, ou o que está dentro do corpo de carne e sangue? Então, como pode Adão estar no Éden com o corpo de carne? Quando Adão pecou, ele morreu, mas não exatamente na carne, mas no espírito, ou seja, se separou da comunhão com o Eterno. Tanto isso é verdade que ele foi morrer muito tempo depois na carne. Mas como provar que o corpo de carne e sangue foi feito por Deus para ser corruptível, ou seja, ter uma vida temporária? Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então percebe que antes do pecado, o corpo do homem foi feito do pó da terra. E depois em Gênesis 3:19, é após o pecado de Adão, onde Deus diz: No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Muita gente afirma que Deus está aqui condenando o homem à morte física por causa do pecado. Muito pelo contrário, nós temos que entender o que Deus está dizendo. Durante toda a tua vida da carne, até que tornes a terra, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Lembre-se, porque tu és pó e ao pó voltarás. Então o corpo de sangue não volta ao pó por causa do pecado, mas é uma consequência natural de ser pó, criado em Gênesis 2:7. A teologia tradicional não considera que nós somos anjos e não homens de carne e sangue. Não existimos para viver eternamente na carne, porque Deus não é de carne, e nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E por que vivemos no mundo físico? Porque o mundo físico é um mundo para ser vivido experiências no campo material, para que a nossa alma e o nosso espírito possa crescer, amadurecer e aprender. Mas o que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus? Observe primeiro o que é o homem de carne. Gênesis 5:3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho
à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Ou seja, um homem de carne gera outro homem de carne. Mas não geramos uma alma e um espírito. Isso compete a Deus. Então, quando um homem e uma mulher se relacionam sexualmente, elas geram um ser de carne e sangue. Mas quem coloca a alma e o espírito dentro daquela criança é Deus. Olha só o que Jesus disse em João 3,6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Este verso não fala apenas do novo nascimento, ou seja, o despertar do nosso espírito para a verdade, mas também nos ensina que o homem de carne e sangue gera somente carne e sangue, mas o Espírito de Deus é o que gera novos espíritos. Então, como fomos criados à imagem e semelhança de Deus, imagem é tselen em hebraico. Em Israel, quando alguém precisa tirar uma xerox de um documento, o judeu usa a palavra tselen. Tselen, portanto, é uma cópia do original, idêntico ao original, mas a cópia não é o original, pois o original é o original e a cópia é a cópia. Já semelhança é a palavra demut em hebraico. Demut é sermos semelhantes a Deus no sentido de sermos co-criadores do universo. Todavia, não criamos do nada, como Deus, mas modificamos o mundo à nossa volta. Então, quando o homem modifica a natureza, ele está sendo co-criador do universo. Ao criar uma usina hidrelétrica, ele está gerando eletricidade, está alterando o curso da natureza, mudando o curso dos rios, fazendo pontes, interligando montes, fazendo túnel, atravessando montes. Então o homem se torna co-criador do universo. Ele não cria as coisas do nada, mas ele altera as coisas que já existem. Também somos semelhantes a Deus no sentido moral. Seremos um dia como Deus é, em caráter de santidade. Disse Jesus: sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Mateus capítulo 5, verso 48. Isso tudo que foi dito de imagem e semelhança não quer dizer que vamos ser iguais a Deus 100%, mas estaremos um dia no maior patamar possível aos filhos de Deus. Portanto, qual é a nossa essência? Alma e espírito, porque Deus é espírito, João 4, verso 24, e tem alma, Isaías 42, 1. Mas Deus não é homem de carne e sangue. Nós não somos de carne e sangue, mas estamos temporariamente na condição de carne e sangue. Observe o Salmo 82, verso 6. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Então há duas naturezas de existência para a nossa alma, para o nosso espírito. Como anjos, como espíritos e como homens. Mas, observe o que diz Salmo 82, verso 7. Mas como homens, vocês vão morrer. É uma vida temporária. Mas na ressurreição não voltaremos ao estado de anjo? Sim, eu vou mostrar isso mais no final do estudo. Então o Salmo 82, 6 diz: eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Deus Altíssimo, todos sem exceção, os bons e os maus. Ezequiel 18, 4, olha o que Deus diz: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Mas será que aqui está falando de morte física ou de morte espiritual? Morte espiritual. A gente vai ver mais para frente porque isso é espiritual e não carnal. Jó capítulo 8, olha a figura que está em anexo.
Jó capítulo 8, verso 9, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Observe que Jó capítulo 8, verso 9, é um paralelo de Salmo 82, versos 6 e 7. Nós somos de ontem. Observe que a palavra em vermelho em hebraico é a palavra temol, que significa antigamente ou ontem. O tradutor optou pelo sinônimo ontem. Mas observe se colocar antigamente, porque nós somos de antigamente e nada sabemos. Não muda o contexto? Claro que muda. Muda totalmente o entendimento. Então, por que o texto bíblico diz que nós somos de ontem, porquanto, todavia, os nossos dias sobre a terra passam como a sombra? É temporário. Mas ainda assim, muitos afirmam que a morte na carne é consequência do pecado. Pergunto, que pecado cometeram os animais, haja visto que todos eles também são feitos de carne e também eles morrem na carne? Será que é culpa de Adão eles morrerem na carne? Observe o Salmo 49, a partir do verso 4. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Uma parábola, hein? Porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me saltei a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam? Ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma dele é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Porquanto, vê-se morrerem os sábios, e perecem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas, e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia, verso 12, o homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem. Observe que Deus compara a morte dos homens com a morte dos animais, e não que os animais morrem por causa do homem. Então aqui está claramente explícito que tanto homens como animais, por viverem num corpo corruptível de carne, certamente morrerão fisicamente. Isso não quer dizer que todos os homens morrerão espiritualmente, porque a gente vê no decorrer da história que teve homens que obtiveram a salvação, obtiveram homens que entraram no reino de Deus. Mais exemplos de que o homem na carne certamente morrerá e tem um prazo estipulado por Deus. Salmo 89, 48. Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Está vendo que é um destino. Quem nasce num corpo de carne e sangue está destinado a morrer fisicamente. Eclesiastes 8:8. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter. Aqui no original é ruar, espírito. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o espírito para o reter. Nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Olha outro texto, Eclesiastes 3, verso 18. Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmo como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Lembra do texto que eu citei de Gênesis 2 e Gênesis 3? Adão foi feito do pó da terra.
Isso não quer dizer que ele ia viver eternamente na carne. Mas segundo o Salmo 82, verso 7, apesar de ser anjo Elohim, eles viveriam como homens e morreriam na carne. Viveriam uma experiência no mundo físico. Olha o que diz Jó capítulo 14. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abre os olhos e o faz entrar em juízo contigo? Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Visto que os seus dias estão contados, veja que há um tempo determinado para o homem de carne e sangue. Veja que seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu, ao homem, puseste limite, além dos quais não passará. Ele não está dando condição aqui. Olha, se você for um homem de bem, for salvo, você vai viver eternamente na carne. Não é isso que está dizendo. Tu, ao homem, puseste limite, além dos quais não passará. Ponto final. A morte física, portanto, é uma consequência inevitável. 1 Pedro capítulo 1, verso 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois foste regenerados não da semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. 1 Coríntios 15, verso 47. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Se nós somos deuses Elohim, conforme o Salmo 82, não foi para viver eternamente na carne, isto é, com o corpo de carne e sangue, que naturalmente é um corpo corruptível, porque somos criados à imagem e semelhança de Deus. Temos espírito e alma, e naturalmente um corpo, porém não de carne, mas espiritual. Observe que Adão e Eva, como foi falado anteriormente, tinham o corpo de carne antes do pecado, e consequentemente um corpo corruptível. Observe esses versos de Gênesis. Gênesis 2:25. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus, e não se envergonhavam. Observe aí em vermelho, na figura em anexo, que a palavra nus é arumim. Agora vejam o próximo texto, Gênesis 3, verso 1. Também está aí a figura em anexo. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Observe em vermelho aí a palavra arum, que significa sagaz e astuto. Perceberam que a palavra nu e a palavra sagaz é a mesma palavra? Me dê um verso bíblico que a palavra nudez é no sentido positivo. Você não vai me encontrar nenhum. Todas elas têm o sentido negativo. Principalmente se você pegar o texto de Apocalipse. Para que não te encontre nu. Vestido e não nu. Então observe aí, eu vou colocar uma figura onde compara as duas palavras lado a lado. Arumim e a palavra arum. Observe aí. É a mesma palavra. A única diferença é que uma está no plural e a outra está no singular. Então, como é um substantivo masculino, as palavras em hebraico
em 99% das vezes, se acrescenta o sufixo im no final. Então, de Arum vira Arumim. Agora, como foi dito, a ressurreição de todos os homens. Daniel 12:2. Muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Nesta passagem, particularmente, eu gosto mais da tradução da King James em português. Multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, humilhação e para o desprezo eterno. Porque essa palavra muitos na Almeida dá a entender que é só alguns. Então a que fica mais próxima de uma ressurreição geral é essa da Almeida é essa da tradução da King James em português. Mas vamos ver mais textos se a ressurreição é de alguns ou de todos. Isaías 26:19. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz os seus mortos. Ele está falando aqui alguns ou todos? Todos. Olha o que Jesus disse em Mateus 25, verso 45. Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que deixares de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Ele não está falando de alguns, não, ele está falando de todos. A ressurreição de todos. Outro texto de Jesus, João capítulo 5, verso 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos, todos os que se acham nos túmulos, ouvirão a sua voz e sairão. Os que estiveram feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que estiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Tenho certeza que muitos irmãos não prestaram atenção nesse texto. A ressurreição não é só dos salvos, não. É de todos. Palavra de Jesus, quer vocês creiam ou não. João capítulo 5, verso 28 e 29. Livro de Atos, capítulo 24. Olha o que Lucas escreveu. Verso 14. Porém, confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Ponto final. É só alguns ou são todos? Agora vamos ver como se processa a ressurreição. Lucas capítulo 20, verso 34. Então lhe acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição, e que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Salmo 82:6. Sois deuses, Elohim, sois todos filhos de Deus. Porém, todavia, como homens, morrereis. Agora, nós temos que entender aqui a parábola do filho pródigo, em que o filho rebelde continuava para o pai sendo filho dele, embora na prática não o era. Porque quando este filho arrependido voltou, ele recebeu de volta o anel, a roupa, a melhor roupa e a sandália nos pés. E foi servido a ele um grande banquete. Foi reconhecido novamente como filho de Deus. Então nós temos que entender a parábola do filho pródigo no sentido atemporal, na eternidade. No final deste estudo eu vou colocar mais um áudio a esse respeito. Então na ressurreição todos voltarão a ser anjos,
novamente? Voltar ao seu estado original. Compreende? Então voltamos à nossa condição de anjo descrito no Salmo 82. Outro ponto da teologia tradicional é afirmar que nós recebemos a herança pecaminosa de Adão. Mas veja o que Ezequiel 18, verso 1 diz: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel, proferis esse provérbio dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Observe que tem uma pergunta aqui, um provérbio que o povo dizia: Olha, nossos pais comeram uvas verdes e os dentes dos nossos filhos se embotavam. Olha o que Deus responde no verso 3, prestem atenção. Abram bem os olhos e os ouvidos espirituais. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direi esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, todas, sem exceção. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Eu disse que posteriormente eu vou explicar se essa morte é física ou espiritual. Já vou adiantar que é espiritual, mas eu vou explicar para baixo, no final desse estudo, com mais detalhes. A seguir, no verso 19 do mesmo Ezequiel 18, olha o que Deus diz sobre o que foi dito no verso 2 e no verso 3 e 4. Verso 19: Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não leva a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Verso 30. Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões. Ele não está pondo culpa em Adão, não. Olha, você está fazendo pecado por causa de Adão. Você nasceu com uma carne pecaminosa. A culpa de você pecar é da carne. Isso aí é uma desculpa. Compreendeu? Nós pecamos porque nós gostamos do pecado. Nós pecamos porque nós temos desejo do pecado. Nós queremos desobedecer a Deus. Nós somos pecadores. Simples assim. Então, voltando ao texto. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai-vos de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois por que morrerias, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém. Qual morte que Deus não tem prazer? A física ou a espiritual? Se ele vai ressuscitar todos, qual morte que é? Entenderam por que é espiritual e não física? Porque a ressurreição é de todos. Compreendeu? Todos vão ressuscitar. Agora, a morte espiritual é o que Deus abomina, porque vai estar separado dele. Morte significa separação e não aniquilamento, não fim de existência. Pois não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Algum momento aqui Deus está pondo culpa em Adão? Por nós sermos pecadores? Não. Cada um é responsável por si. O que Deus disse a Caim? Eis que o pecado jaz à porta. Compete a ti dominá-lo. Não era culpa de Adão. Seria muito fácil Caim falar assim, eu pequei porque, não tenho culpa. Nasci com esse corpo aqui de Adão, do meu pai. Mas Deus, pelo contrário, disse para Caim, eis que o pecado jaz à porta. Compete a ti dominá-lo. Olha a figura em anexo que vai bater de frente contra a teoria de muitos que diz que nós nascemos com o pecado de Adão. Né? Olha a figura em anexo, onde a teologia convencional diz que nós nascemos pecador no ventre materno. Gênesis 8, 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde o seu nascimento? Não
Não é isso que está escrito aí, não. Porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Mas observe na figura aí que eu marquei em roxo a versão King James. Eu tinha elogiado alguns minutos atrás, mas aqui neste verso eu tenho que criticar. Em nenhum momento neste texto está falando de nascimento. Olha como a versão King James cometeu esse grave erro. Pegue em vermelho a palavra hebraico, está aí, ó, neuraim. Significa juventude, mocidade e meninice. Não significa nascimento. Então, quando você tem dúvida quanto a uma palavra em grego ou em hebraico, pesquise em outras passagens a mesma palavra e veja se significa o que os tradutores colocaram. Então, neste verso, a Almeida acertou e a King James errou. Então é muito cuidado com as traduções, porque os tradutores também usam lentes. Os tradutores também têm teologia pré-concebida e cada um escreve segundo o seu ponto de vista. Não é por mau caratismo. Eles não fazem isso por querer, mas eles fazem isso de boa fé, imaginando estar correto. Porém, é o que eles entendem da teologia. O ideal é que Deus mesmo fizesse a tradução. Mas como isso não foi feito, temos que peneirar. Temos que separar o joio do trigo, sim senhor. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Aqui que eu vou começar a falar da morte espiritual. O salário do pecado é a morte. É a morte física ou espiritual. Como já foi dito anteriormente, o corpo de carne foi feito, projetado para morrer, para voltar ao pó. Portanto, o salário do pecado é a morte espiritual. A separação de Deus. Lembre-se que quando Adão pecou, quando Eva pecou, eles estavam vivos na carne, mas estavam mortos. Não é isso que Deus disse? Quando comerdes do fruto, certamente morrerás. Eles morreram. Olha o que diz Romanos 7, a partir do verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Ora, se não tem lei, eu não peco. Por exemplo, porque se na lei não está escrito não roubarás, então se eu roubo, eu posso afirmar que eu roubei porque eu não sabia que era errado. Então é por isso que o texto de Romanos 7 diz que eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo pecado, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Se não tiver lei, não existe pecado. Ninguém é culpado, compreendeu? Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Morreu na carne? Não, morreu no espírito, entende? Então foi isso que aconteceu com Adão. A revelação de Deus, se você observar em toda a Escritura, ela é progressiva, tanto da lei quanto da graça. Então é por isso que os anjos precisam passar experiências na carne, para aprenderem. Nós podemos condenar Adão igual nós condenamos hoje um homem do século 21? Não, porque Adão viveu num tempo onde não tinha tanto esclarecimento, não tinha tanto conhecimento. Hoje se tem mais. Então o salário do pecado é a morte espiritual. 1 Coríntios 15, verso 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, tá vendo? Todos morrem por causa de Adão. Presta atenção que vem agora. Assim também todos serão vivificados em Cristo. E aí, fariseus vão ser vivificados em Cristo? Os ímpios? Todo mundo? Sim. Por quê? Porque um dia eles vão se arrepender. Mas por que todos morrem em Adão? Porque todos um dia pecaram. Entendeu? Então é muito cuidado na interpretação. Exatamente o que diz Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
Agora você entende o texto. João 5,24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Observe aí que a morte é espiritual. E a vida também é espiritual. Como observamos até agora, todos serão ressuscitados, tanto o justo quanto o injusto. Portanto, devemos nos preocupar não com a morte física, mas sim com a morte espiritual, que é estarmos separados da comunhão com o eterno. Porque o julgamento é feito com a morte espiritual, de acordo com a parábola de Rico e do Lázaro. Ambos foram colocados em regiões espirituais distintas, o seio de Abraão e o abismo. Mas eles não foram separados após a morte do corpo físico? Sim. Contudo, a condição espiritual de ambos é, vamos dizer assim, online, conforme o popular jargão da informática, online. Ou seja, a situação espiritual de cada um está dentro de nós, nas nossas almas, nos nossos espíritos. Um de nós está em paz e na luz, e o outro está em tormentos e em trevas. Então, vamos citar dois exemplos. João 6,47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E podemos dizer o inverso. Quem não crê nele não tem a vida eterna. É online. É presente do indicativo. Não é depois que eu morrer eu vou ter a vida eterna. Depois que Jesus voltar e eu for ressuscitado, é que eu vou ter a vida eterna. Não. João 6,47, Jesus diz que é no presente. Quem crê em mim tem a vida eterna. Outro texto, João 3,18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Presente do indicativo, online. Porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Sabemos, portanto, que ninguém herda o pecado de outro, segundo Ezequiel capítulo 18. E os animais não possuem livre-arbítrio, como o homem. E no caso do homem, Deus não leva em conta o período da ignorância. Então, por que destinaria os animais a ter a morte física por causa do pecado de Adão? Isso não tem sentido algum. Por isso, reafirmo, os corpos de carne e sangue do homem e dos animais foram projetados para um tempo estipulado de vida, um tempo determinado. Outro ponto que reafirmo é que não herdamos o pecado de Adão, mas somos de fato pecadores. E se considerarmos que herdamos automaticamente o pecado de Adão, ou seja, se Adão matou, nós somos assassinos, se Adão adulterou, nós somos adúlteros, então por que o inverso também não é verdadeiro? Isto é, por que nós não herdamos automaticamente a salvação de Jesus? Afinal, ele é o último Adão e cumpriu toda a lei e é justo. Isso seria uma aberração, totalmente sem sentido, pois a responsabilidade, conforme Ezequiel 18, ela é pessoal. E somos pecadores porque pecamos. Cada um será julgado por suas obras. E temos todos, sem distinção, buscar a salvação. Deus não vai condenar por causa do pecado do meu pai ou do pecado de Adão. Deus não vai me salvar por causa da salvação de meu pai e nem da salvação de Jesus. Deus não vai salvar o filho porque o pai está salvo. Deus não vai condenar o filho porque o pai está condenado. Simples assim. Estamos nos encaminhando para o final do estudo. Então, resumindo, o que acontece é que nós temos várias lentes, ou seja, teologias, hermenêuticas, de se olhar a Escritura. Mas vou destacar apenas duas. Uma delas, lente número 1, interpretam a Escritura de forma literal. Consideram que a consequência do pecado é a morte física, que somos corpo de carne e sangue. O homem herda o pecado automaticamente de Adão. Lente número 2, interpretam a Escritura de forma espiritual. A consequência do pecado é a morte espiritual, separação de Deus. Somos alma e espírito. Homem não herda automaticamente o pecado de Adão, mas somos pecadores desde a juventude da nossa alma. Essa é a lente que eu uso. Ok?
Então eu citei duas lentes. Então, quando vamos ler as Escrituras, usamos uma dessas lentes. Eu posso usar a lente número 2 e o irmão que está me ouvindo agora pode usar a lente número 1. E com isso podemos entender erroneamente o que Deus queira nos ensinar. Por isso fiquemos atentos quanto a isso. Que tipo de lente nós usamos? Será que a nossa lente é a verdadeira? Será que estamos enxergando os textos como eles são? Entenda também que as traduções das Escrituras são feitas com base na teologia pré-concebida do tradutor, ou seja, pela lente, pela ótica que ele tinha. Pois observe que uma palavra em hebraico do Antigo Testamento ou no grego do Novo Testamento contém mais de um sinônimo. E se colocarmos o sinônimo errado, pode dar uma má interpretação e um entendimento diferente do que o autor da escritura previamente escreveu. Outro ponto é caso você discorde da minha lente que eu uso, fique com a sua lente. O tempo se encarregará de mostrar o erro a quem estiver errado, ou os pontos que precisarem ser corrigidos em cada um de nós. Enfim, é salutar e coerente da nossa parte verificar qual lente apresenta melhor as respostas de todas as perguntas, ou pelo menos pela maioria delas. E que essas respostas sejam de forma coerente, racional e de acordo com os atributos perfeitos de Deus, que são bondade, sabedoria e justiça. Por isso não adianta debater biblicamente com alguém que usa uma lente diferente da nossa, pois ela não conseguirá ver da forma como nós enxergamos. Podemos falar, mostrar os versos bíblicos, mas é Deus que abre o entendimento a cada uma das pessoas. Jesus disse: ninguém vem a mim se pelo Pai não for concedido. É Deus que sabe quando cada um de nós está amadurecido espiritualmente para entender a sua verdade, a verdade de Deus. Lembremos do Salmo número 1. Meditar de dia e de noite na lei, mas também na palavra de Deus. Podemos assim completar. Porque será como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, e que no tempo determinado dará o seu fruto. Finalmente, o que Jesus disse, para encerrar esse estudo. João 16, verso 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Será que a nossa lente, a nossa teologia consegue suportar o que Jesus teria para nos dizer? Os discípulos naquela época com certeza não suportariam. Nós pensamos como os discípulos daquela época? Hoje, muitos de nós sim. Então, se Jesus estivesse aqui na nossa frente hoje, ele poderia repetir essa frase para nós. Tenho ainda muito a vos dizer, mas vós ainda não podeis suportar agora. O que é suportar? Vomitar, repudiar, blasfemar. Isso é doutrina de demônio. Mas repito, tudo aquilo que contraria o caráter do eterno é que é do demônio. Entendeu? Tudo aquilo que está de acordo com as palavras de Jesus, que é a imagem de Deus, refletem a verdade. E Jesus termina em João 16, verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Termino dizendo, é preciso, pois, ir ajustando as nossas lentes de interpretação à medida que vamos recebendo algo novo de Deus. Agora, se a nossa teologia, a nossa lente, for de 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, 4000 anos atrás, 6000 anos atrás, ela com certeza não pode suportar tudo aquilo que o Espírito Santo do Eterno de Deus quer nos dizer. Sejamos humildes para ouvir a verdade, seja ela qual for, mesmo que contrarie os nossos desejos, mesmo que contrarie a nossa lente, a nossa teologia. Um abraço a todos e shalom, shalom.